Eu hoje pela manhã desejo ler apenas uma passagem bíblica que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Nós leremos os 7 primeiros versículos da carta, do capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 7. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Meus irmãos, eu quero dar continuidade ao estudo que nós estamos realizando já há algumas semanas sobre as decisões humanas e a vontade de Deus, o ensino bíblico acerca da direção de Deus para a vida do crente. Durante já várias semanas nós estamos aqui juntos, nos reunindo na escola dominical, com esse objetivo de estudar aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar acerca desse assunto. Todos nós certamente desejamos, sinceramente, viver de maneira agradável a Deus. Todos nós, com certeza, queremos muito tomar decisões acertadas na vida e que correspondam à vontade de Deus para as nossas vidas. E comecei esse estudo, os irmãos devem lembrar bem, procurando distinguir, identificar as principais correntes relacionadas a essa questão. E aqui estivemos considerando juntos como, se por um lado, há aqueles que baseiam as suas decisões meramente baseadas meramente em considerações de natureza racional, lógica, humana, porque Deus não está no pensamento deles, e eles não consideram que esse mundo e todas as ações e todos os acontecimentos são determinados e governados pelo Criador dos céus e da terra, pelo Deus que tem poder sobre as nossas vidas e tudo faz de acordo com a sua própria vontade. Por outro lado, há aqueles que procuram dirigir as suas vidas e basear as suas decisões sobre a pressuposição que nós devemos, de maneira antecipada, conhecer a vontade de Deus para cada situação específica na nossa vida. Como se a Bíblia ensinasse que nós devemos nortear a nossa vida, procurando, através de várias metodologias que estivemos aqui considerando, sejam elas pagãs, evangélicas ou pentecostais, descobrir previamente qual é a vontade de Deus para a nossa vida.
Os irmãos sabem que muitos agem assim. É a coisa mais comum do mundo. Eu acho que não tem jornal publicado, periódico, diário, que não traga uma coluna de horóscopo. E muitas pessoas não saem de casa sem antes ler aquilo, para de maneira prévia tentar compreender qual é a vontade dos deuses ou do destino, ou seja lá que nome dão, para assim nortearem a vida e tomarem as decisões na vida. Evangélicos não fazem assim, bom, eu espero, mas eles encontram metodologias substitutas para, de alguma maneira, tentar adivinhar a vontade de Deus, seja revelações, sonhos, visões, ou sejam outras metodologias mais tradicionais que nós tivemos aqui, considerando por alguns domingos. São duas abordagens diferentes que nós rejeitamos ambas. Nem entendemos que nós devemos simplesmente tratar da nossa vida, avaliar os cenários e então tomar decisões de acordo com as perspectivas e com uma análise lógica e racional das circunstâncias, das possibilidades. E nem nós devemos basear a nossa vida numa tentativa constante de adivinhar qual é a vontade de Deus de maneira prévia para assim nortear a nossa vida. E então comecei a apresentar aos irmãos aquilo que entendemos ser o ensino bíblico sobre esse assunto. Apresentei alguns princípios gerais de qual é o ensino bíblico sobre isso, e depois começamos a esmiuçar esses princípios, enfatizando que esse processo de decisão do crente, biblicamente falando, ele se fundamenta muito mais no conceito bíblico de sabedoria do que desse processo divinatório de adivinhar qual é a vontade de Deus. Há dezenas de passagens bíblicas enfatizando o papel da sabedoria nas nossas decisões humanas. E eu estive aqui considerando algumas dessas passagens com os irmãos, definindo a sabedoria como sendo a capacidade, a habilidade espiritual de aplicar os princípios bíblicos, o ensino bíblico, às questões específicas da nossa vida. Esse é o conceito bíblico de sabedoria. Vivemos a vida, cada pessoa tem circunstâncias próprias, peculiares, pessoais, precisamos tomar decisões a todo instante, a todo momento, nem que seja se nós vamos dobrar para a esquerda ou para a direita no sinal, ou que meia nós vamos vestir. Eu acho que, pelo menos que não seja uma diferente da outra, em cada pé, já está de bom tamanho. E decisões também sérias e importantes que nós precisamos tomar a cada dia na vida. E nós precisamos ter sabedoria para tomar as decisões na vida. E a Bíblia ensina que a sabedoria de Deus, ela se oferece na sua palavra. A sabedoria de Deus clama nas praças, nas encruzilhadas, nas esquinas, dizendo: eu estou aqui, estou me oferecendo a vocês. Mas as pessoas não dão ouvido à sabedoria no processo da vida. E então, diz o texto em Provérbios que eu li, expus aos irmãos, quando chega o temor, a aflição, a tribulação, a dificuldade, a necessidade de tomar decisões na vida, busca a sabedoria, mas não encontra. E o texto bíblico diz que a sabedoria ri-se deles, porque quando ela se ofereceu a eles, eles não quiseram. E então, quando necessitam dela, tentam alcançá-la apertando um botão ou estalando o dedo, como se eles pudessem alcançá-la de maneira mecânica ou automática, sem dar ouvidos a ela no curso da sua vida. Alguém me comentou, quando eu tratei desse assunto, especialmente os adolescentes, alguns jovens, pensaram assim: bom, então nós estamos perdidos, né? Porque nós precisamos de sabedoria, nós somos adolescentes, não temos sabedoria ainda, já que isso a gente se alcança ao longo da vida, então está ruim para nós. Num certo sentido.
É por isso que a Bíblia diz que os jovens e os filhos devem dar ouvidos aos pais que têm sabedoria, que com a graça de Deus já andaram nesse caminho da sabedoria, que devem dar ouvidos aos mais velhos, que devem reconhecer que ainda tem um longo trajeto a percorrer no caminho da sabedoria, então ter os ouvidos atentos para aqueles que estão há mais tempo no caminho da sabedoria e poderão ajudá-los, ensiná-los, instruí-los, orientá-los e aconselhá-los a tomarem as decisões corretas na vida, advertindo-os para os problemas, para os perigos que podem estar depositados aí, colocados no nosso caminho. Por isso a Bíblia é sábia e por isso nos ensina os jovens a dar ouvidos àqueles que Deus, na sua providência, coloca com autoridade sobre eles, sejam pais, sejam professores, sejam diretores, ministros, pastores, que Deus coloca com autoridade sobre eles para orientá-los e ajudá-los. Mas, meus irmãos, então nós começamos depois a tratar sobre o conceito bíblico da vontade de Deus, sobre a vontade procurei distinguir entre as vontades decretatória e prescritiva de Deus, a vontade decretatória, ou seja, tudo aquilo que acontece no universo, e nós devemos fazer muito bem em tomar as nossas decisões, reconhecendo que Deus governa tudo, e levarmos os nossos planos e os nossos pensamentos cativos à obediência de Deus, e ao invés de dizermos, amanhã nós faremos isso, ano que vem eu vou fazer aquilo, na semana que vem eu vou fazer aquilo lá, nós dizermos, se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso, semana que vem eu vou fazer aquilo, ou mês que vem eu vou fazer isso. Porque absolutamente nada garante que nós estejamos sequer vivos no dia de amanhã. E nessa semana na escola nós tivemos um exemplo muito contundente disso. Quando faleceu uma jovem, uma aluna, uma estudante da escola, da 8ª série, aqui, saiu bem da sua casa, 1h30 para vir para a escola, e aqui chegando, teve uma coisa que não entendemos, e faleceu mesmo antes de chegar no hospital. E isso mostra o quão tênue é a nossa vida, e quão tolos são aqueles que fazem seus planos humanos, sem colocá-los em dependência da vontade soberana daquele que faz todas as coisas de conformidade com o conselho da sua vontade. Mas, meus irmãos, ainda o aspecto mais diretamente relacionado ao nosso assunto diz respeito à vontade prescritiva de Deus, aquela que diz respeito a tudo aquilo que Deus revelou na sua palavra requerer, demandar das suas criaturas morais, ou seja, a lei moral de Deus. E eu aqui estive estudando por 2 domingos com os irmãos sobre a vontade de Deus no Antigo Testamento. Se nós estamos considerando esse assunto, tomar as nossas decisões de conformidade com a vontade de Deus, ao invés de ficarmos tentando adivinhar a vontade de Deus, o que nós devemos fazer é utilizar o nosso tempo, energia, dons, talentos, esforço e privilégios que Deus nos tem dado para conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra e crescermos na capacidade de aplicá-la às circunstâncias específicas da nossa vida. Temos o remédio e precisamos aprender a usar o remédio. Temos os princípios, vários medicamentos, vamos dizer assim, e precisamos aprender a identificar as enfermidades, os problemas, as circunstâncias e aplicar cada medicamento na dosagem apropriada e adequada para as necessidades e as circunstâncias da vida. Esse é o conceito bíblico reformado nessa ideia de decisão, nessa questão de decisões humanas e em relação à vontade de Deus. E eu considerei aqui com os irmãos, em primeiro lugar, a vontade de Deus no Antigo Testamento. E disse aos irmãos que a vontade prescritiva de Deus, ou a lei moral de Deus, é tudo aquilo, tudo o que Deus ensina na sua palavra, em termos de mandamentos, ordens, explícitas e implícitas, e proibições explícitas e implícitas também, para
assim conduzir e dirigir a nossa vida. Aquilo que Deus quer que nós creiamos, aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que Deus quer que nós, a maneira como Deus quer que nós o adoremos e vivamos essa vida aqui de maneira agradável ao Senhor. E é exatamente isso que nós estamos estudando. Então estudamos no Antigo Testamento, baseados especialmente nos 10 mandamentos, que é o resumo da lei moral de Deus. Tomei 2 mandamentos apenas, para não ser repetitivo, até porque há pouco tempo atrás nós tivemos a oportunidade de expor com mais detalhes cada um dos 10 mandamentos. Eu tomei o primeiro mandamento e o 5º mandamento. O primeiro dos mandamentos verticais relacionados à relação entre o homem e Deus, no sentido de não termos outros deuses diante de Deus, e o primeiro mandamento relacionado à nossa relação horizontal entre homens, entre seres humanos. O mandamento de que nós devemos honrar a pai e mãe, que deve ser interpretado no sentido de honrar as autoridades, e eu estive aqui considerando com os irmãos algumas implicações desses 2 mandamentos, interpretados de maneira ampla, como eles devem ser interpretados à luz do ensino da própria Escritura, aplicando esses mandamentos às várias situações, a várias relações na vida, especialmente nessa questão de tomada de decisões. E sugerir aos irmãos que esses mandamentos, especialmente conforme interpretados no nosso Catecismo Maior, é um documento precioso que quisera eu ter a memória para poder gravar as respostas a essas questões desses mandamentos. Minha memória é pobre para memorizar as coisas. Outros têm memória muito boa e certamente farão muito bem se memorizarem. Há muita sabedoria embutida nas respostas a essas questões. Já estudei várias vezes essas questões e cada vez me surpreendo com a sabedoria embutida nessas respostas. E especialmente estudando agora esses mandamentos todos, embora eu só tenha trazido 2 aos irmãos, eu estudei os mandamentos. No que diz respeito às implicações desses mandamentos e aplicações nessa questão das decisões humanas, eu quero sugerir aos irmãos que muitas das decisões que os irmãos têm a tomar, sejam aquelas decisões importantes que vão nos introduzir a determinadas relações de trabalho, de estudos, de casamento, ou sejam as decisões que são a grande maioria que nós tomamos, já nessas relações, pais com filhos, irmãos com irmãos, colegas de trabalho, patrões empregados, enfim, uma infinidade de relações nas quais a providência soberana de Deus nos coloca. Esses mandamentos, conforme interpretados no nosso Catecismo Maior, eles são um repositório de sabedoria para dirigir as nossas vidas e orientar as nossas decisões. Agora eu quero, por alguns domingos, considerar com os irmãos a vontade de Deus no Novo Testamento. Evidentemente, se eu fosse estudar o assunto, eu teria que ver cada livro onde tem mandamentos e proibições, e nós não acabaríamos tão cedo. Essa é uma tarefa para uma vida. E por isso essas coisas não são automáticas, e por isso aqueles que querem 2 ou 3 regrinhas se frustram, porque na realidade a sabedoria clama dos céus, e ela deve ser absorvida diariamente na vida, pelo uso apropriado da nossa responsabilidade humana, diante das manifestações da graça e da misericórdia de Deus para conosco. E quando nós não utilizamos essa nossa responsabilidade cotidiana, dificilmente nós alcançaremos de uma maneira mágica, ou de uma maneira racional, ou de uma maneira automática, porque as coisas não são realmente assim. Mas, embora eu não possa fazer isso, há algumas passagens bíblicas, especialmente no Novo Testamento, que tratam diretamente da vontade de Deus. Elas falam diretamente de essa é a vontade de Deus, ou então, porque Deus quer, ou Deus não quer, Deus deseja, Deus não deseja. E essas passagens do Novo Testamento, elas expressam de maneira clara alguns aspectos da vontade prescritiva de Deus, ou da lei moral de Deus no Novo Testamento, aspectos preciosos para nos conduzirem nas várias decisões que nós precisamos tomar na vida.
E eu quero considerar aqui por alguns domingos com os irmãos algumas dessas passagens bíblicas, a primeira das quais eu li com os irmãos agora há pouco. Em 1 Timóteo, os irmãos podem acompanhar novamente, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Por que eu começo com essa passagem? Porque essa é a primeira na ordem lógica. Essa trata da vontade de Deus mais básica e mais fundamental para todos nós. Pode ser que você tenha chegado aqui hoje de manhã porque ouviu falar, nós estamos estudando sobre esse assunto, está interessado, tem decisões importantes a tomar na vida, não sabe como tomar e chegou aqui. Mas tem uma decisão fundamental que precisa ser tomada antes de qualquer outra decisão na vida, sem o que as outras decisões se tornam absolutamente irrelevantes, sem sentido. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala dessa decisão, meus irmãos, desse aspecto da vontade de Deus, nessa passagem que ele escreve a Timóteo. E eu quero me concentrar nesse primeiro aspecto básico, nesse primeiro aspecto fundamental da vontade de Deus para nos orientar acerca disso. Queremos tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, pois eu vou lhe dizer, em nome de Deus, qual é a vontade de Deus, com base na sua palavra, para orientar a sua decisão, as suas decisões. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Nessa passagem, meus irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo está escrevendo ao evangelista Timóteo, que ele havia deixado na cidade de Éfeso, para continuar ali o seu trabalho, admoestar as pessoas que estavam se comportando de maneira desordenada e realizar uma série de atividades que precisavam ter continuidade ali na cidade de Éfeso, onde o apóstolo Paulo estava realizando o seu ministério, e nós acabamos de estudar essa parte naquilo que Lucas nos fornece de informação com base no livro de Atos, há pouco tempo, e, portanto, o texto é uma exortação do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, por intermédio do evangelista Timóteo. No que consiste a exortação? Bom, a exortação é no sentido de que a igreja deveria fazer uso de orações intercessórias por todo tipo de pessoa. Era parte do dever, da responsabilidade humana da igreja de Éfeso e de qualquer igreja de Cristo, interceder pelas pessoas de modo geral. Por isso nós estamos aqui autorizados, como fazemos a cada quarta-feira, com alegria, quando aqui chegamos, e colocamos um quadro e relacionamos vários pedidos. Oramos pelos membros da igreja, por parentes nossos, por pessoas que nos são conhecidas, por motivos variados de enfermidade, de emprego, de tantas coisas que precisamos orar por eles, mas sempre orando também no sentido de que eles cheguem ao conhecimento da verdade, de que os problemas, as dificuldades, as lutas, as tribulações que estão enfrentando sejam utilizadas graciosamente por Deus para conduzi-los ao caminho da salvação, sejam salvos. E
A exortação do apóstolo Paulo a Timóteo é nesse sentido, de que nós oremos como dever nosso por todas as pessoas, inclusive pelas autoridades civis, religiosas, aquelas que Deus coloca sob autoridade, porque Deus é quem coloca sob autoridade. A autoridade civil é ministro de Deus para o bem. E o apóstolo Paulo, que sabia muito bem o que era padecer debaixo das autoridades civis e religiosas, ainda assim, ele exorta os membros da igreja de Éfeso a intercederem por todo tipo de pessoas, inclusive pelas autoridades nas várias instâncias, nos vários níveis, dizendo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Essa é a exortação do apóstolo Paulo, nessa passagem bíblica. Ele está escrevendo e vamos entender para nós, nos exortando, que é nosso dever e responsabilidade orar em favor das pessoas e de maneira particular em favor das autoridades. Com que propósito nós devemos orar? Para que nós devemos orar? Especialmente em favor das autoridades, pelos homens em geral e especialmente em favor das autoridades. Na segunda parte do versículo 2, ele responde a essa pergunta, dizendo que nós devemos fazer isso no aspecto prático, até para que nós possamos viver uma vida tranquila e mansa, ou seja, calma, sem muita conturbação, com toda piedade e respeito. Não é a vontade de Deus que nós vivamos uma vida conturbada, uma vida agitada, cheia de perseguição nesse sentido. Não é desejo de Deus nesse sentido. Agora, para isso, uma coisa que está na nossa capacidade de fazer é orar pelas autoridades legitimamente constituídas, para que pela misericórdia e graça de Deus elas cheguem ao conhecimento da verdade, elas sejam salvas, elas tenham a vida transformada, elas tenham a mente transformada e elas passem a pensar e a agir de conformidade com os princípios bíblicos acerca daquilo que Deus quer para as autoridades. Ou seja, as autoridades são ministros de Deus para o bem. A principal função da autoridade civil é a manutenção da ordem, recompensando quem faz o bem, castigando quem faz o mal. E se necessário for, lançando mão da espada, do poder que Deus concedeu à autoridade civil para a manutenção da ordem, para a promoção do bem público. E nós devemos orar que as autoridades se convertam. Não porque elas se convertam para privilegiar a igreja, mas que elas se convertam para que exerçam as suas atividades de maneira apropriada, íntegra, reta, temente a Deus e de acordo com a vontade de Deus, o plano de Deus para as autoridades civis, como ministros de Deus para a promoção do bem e castigo do mal, para a promoção da ordem e do bem coletivo e público, porque esse é o plano de Deus para as autoridades civis, sendo expostas ao Evangelho, sendo convertidas, sendo feitas novas criaturas, elas desejarão agradar a Deus, viver uma vida moral de conformidade com os princípios que a palavra de Deus nos dá e exercerem seus ofícios, suas funções públicas de conformidade com o modelo e os propósitos e as motivações que a Bíblia apresenta, de tal maneira que assim agindo, nós temos uma vida mais sossegada, uma vida mais tranquila. O Evangelho poderá ser anunciado de maneira apropriada, poderemos servir a Deus nas várias vocações para as quais Deus nos vocacionou de maneira mais fácil e de maneira mais produtiva.
debaixo de um governo que governa de conformidade com e orientado pelos princípios bíblicos que nós encontramos revelados nas Escrituras. Isso é a motivação que o apóstolo Paulo apresenta para a igreja de Éfeso interceder pelas autoridades civis, no sentido prático, pensando na igreja, pensando nas próprias necessidades da igreja, pensando nas próprias tribulações que nós vivemos nesta vida. A melhor coisa que nós devemos fazer é isso, no sentido mais prático. Não vamos pensar em autoridade civil apenas aquelas que são presidentes e governadores e deputados, como eles precisam das nossas orações, como o país precisa das nossas orações. É costume nós ouvirmos na mídia que o poder que nós temos é o voto. Na verdade, eles não sabem que nós temos um poder maior que o voto. Nós temos o poder do voto, sim, que deve ser bem realizado, com sabedoria e discernimento, à luz dos princípios bíblicos. E esse é um desafio para nós também nesse sentido. Mas nós temos um poder maior do que o voto. É o poder de interceder pelas autoridades civis, de orar por eles, que Deus seja gracioso para com eles. E como muito pode a súplica dos justos, daqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, muita coisa pode ser feita quando os crentes realmente sinceros se dobram e intercedem e oram que Deus dirija de tal maneira as autoridades civis que elas venham a conhecer a verdade e ser salvas, ser regeneradas e alcançar essa mente de Cristo, essa mentalidade bíblica cristã, e possam governar debaixo dessa mentalidade bíblica, revelando essa mentalidade bíblica. Mas não apenas esse tipo de autoridade, mas as autoridades a níveis menores. Filhos pelos pais. Não é fácil a vida de um filho crente menor, debaixo da autoridade dos pais, quando os pais não são crentes, são incrédulos, são ímpios. Mas você tem essa arma poderosa e essa responsabilidade de orar por eles, pelo seu patrão. A nossa natureza humana, ela nos conduz a armas carnais. O patrão aperta de lá e a gente reage daqui, com armas carnais. Quando a Bíblia nos ensina que nós temos uma arma que não é carnal, mas poderosa para anular sofisma e todo pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus. Armas espirituais, dentre as quais a oração. Orando para que os nossos patrões se convertam, que eles cheguem ao conhecimento da verdade e que com a graça de Deus possam andar de conformidade com esse conhecimento da verdade. Mas o apóstolo Paulo apresenta aqui não apenas a exortação e esse propósito da exortação, mas especialmente aonde eu quero chegar, o apóstolo Paulo apresenta também no versículo 3, versículo 4 e versículo 5, os fundamentos dessa exortação, a base dessa exortação, as razões dessa exortação nesse sentido de fundamentos. No versículo 3, ele diz que nós devemos fazer isso, não somente porque é para fazer, mas nós devemos fazer isso porque isso é bom e aceitável, ou seja, é bom e agradável diante de Deus. E o que Paulo quer dizer aqui fica mais claro no versículo 4, quando ele deseja, o versículo central, para o nosso interesse nessa manhã, quando ele diz o qual, ou seja, Deus nosso Salvador deseja, ele realmente quer, faz parte da sua vontade volitiva, do seu desejo, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao invés de nós ficarmos aí tentando adivinhar a vontade de Deus, está aqui uma vontade de Deus revelada para nós. Deus deseja a salvação dos homens. Deus quer que o homem seja salvo. Podemos entender esse versículo ou no sentido que Deus deseja a salvação de todo tipo de homens, toda classe de homens, inclusive a classe de pessoas que estão colocadas com autoridade, que é o caso aqui mais específico mencionado.
Deus deseja a salvação de brancos e negros. Deus deseja a salvação de ricos e pobres. Deus deseja a salvação de crianças e adultos e velhos, idosos. Deus deseja a salvação de brasileiros, de africanos, de norte-americanos, de europeus, de asiáticos. E Deus deseja a salvação de pais e filhos, de homens e mulheres. Deus deseja a salvação de pessoas superdotadas e de pessoas com pouquíssima capacidade intelectual. Deus deseja a salvação de pessoas que estão sob autoridade e de pessoas que exercem autoridade também. É o caso específico mencionado aqui. Mas, num certo sentido, pode ser que esse texto queira dizer todos os homens mesmo, todas as pessoas na face da terra. Eu já tive a oportunidade de considerar com os irmãos aqui a distinção de vários termos usados no Novo Testamento, na língua original, para expressar vontade ou decreto de Deus. No sentido decretatório, como eu mencionei, tudo o que acontece no universo é vontade de Deus, é a vontade soberana de Deus. Mesmo as ações iníquas e ímpias, mesmo a maior delas, a morte e a crucificação do seu filho, quando aqueles procederam assim de maneira tão vil, eles estavam apenas fazendo aquilo que a vontade de Deus havia predeterminado. A vontade de Deus não é, Deus gostaria muito que seu filho morresse na cruz, que ele fosse traído e o seu sangue fosse derramado, ele tem prazer na morte do seu filho. É claro que Deus não tem prazer disso. Ele condena esse ato, mas esse ato está nos planos eternos de Deus, porque ele promove a glória de Deus, os atributos de Deus, a sua justiça, a sua verdade, que se tornam manifestas através da morte do Cordeiro na cruz do Calvário. O seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, que dificilmente poderiam ser manifestadas de outra maneira, a não ser através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. Mas o termo aqui utilizado é o termo para expressar desejo, é o termo para expressar o gosto, o querer, aquilo que nós realmente desejamos, não necessariamente aquilo que será realizado, porque nos decretos de Deus há não apenas a vontade volitiva, essa que Deus quer, mas a vontade permissiva de Deus, que Deus decreta, ainda que não expresse a vontade volitiva dele, porque conduzirá para o bem maior da salvação e da glória e honra dele próprio, porque esse é o propósito do homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o propósito da criação, esse é o propósito da obra da providência e esse é o propósito da obra da redenção. O louvor e a glória de Deus não é o bem-estar, a alegria do homem, não. Nossa teologia não é humanista, ela é para a glória de Deus, centralizada em Deus, como a Bíblia revela que é, tudo para o louvor da sua glória. Portanto, que Deus não quer que o homem pereça, homem nenhum pereça, que Deus não deseja que nenhum homem se perca, se estrague, se desperdice, que Deus não quer que ninguém na sua criação se estrague para o propósito, desperdice o propósito, desvie do propósito para o qual Deus criou, que é o louvor da sua glória, é claramente revelado nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, as passagens mais conhecidas são aquelas que nós encontramos no livro do profeta Ezequiel. No capítulo 18, vale a pena os irmãos lerem esses versículos que nós leremos aqui. Eu quero ler com os irmãos. Aonde claramente nós lemos acerca da vontade de Deus, acerca desse assunto da salvação do homem. Lemos no capítulo 18, no versículo 23. Eu não vou ler somente o 23, eu vou ler desde o verso 21. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Verso 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? É como se Deus dissesse, acaso eu quero a morte do perverso? Acaso eu gosto da morte do perverso? Por acaso eu me deleito na morte do perverso? Diz o Senhor Deus,
não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. E no mesmo capítulo, no último versículo, verso 32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. E no mesmo livro de profeta Ezequiel, um pouco adiante, no capítulo 33, no versículo 11, nós lemos alguma coisa muito semelhante. 33, verso 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haver de morrer, ó casa de Israel? Meus irmãos, essas passagens do Antigo Testamento apenas deixam claro que Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus não quer que o perverso se morra. Deus não quer que ninguém se desperdice, não é desejo dele que isso aconteça. Ele quer que as pessoas sejam salvas. E, portanto, podemos entender essa passagem nesse sentido, porque a palavra aqui utilizada no original, celo, expressa essa ideia daquilo que a gente quer, daquilo que deseja, e não é de Deus, para desejo de Deus, que ninguém se desperdice, pereça. Esse é o significado de perecer. A melhor definição que eu já encontrei para o verbo no original, que Deus entregou seu Filho a morrer para que ninguém pereça, mas tenha alcance a vida eterna, é a ideia de um fruto, de uma fruta. Uma fruta foi feita para ser comida. Quando ela não é comida, se a banana a gente compra e não come, ela fica lá em algum lugar, o que acontece com ela? Ela apodrece, ela se estraga, ela perece, ela não alcança o destino para o qual ela foi criada, para ser comida. Se ela for comida, ela vai ficar satisfeita, porque Deus criou a banana para ela ser comida, e nós também vamos ficar, né? Mas frita, então, é uma delícia. Mas a melhor definição para perecer é essa: não alcançar o propósito para o qual Deus nos criou. Qual é o propósito para o qual Deus criou o homem? Glorificar a Deus e louvá-lo para sempre. Quando o homem na sua vida não glorifica a Deus e não goza Deus, não desfruta de Deus, ele se desperdiça, ele perece e ele acaba morrendo eternamente. Meus irmãos, isso é vontade de Deus. Esse é o ensino que nós encontramos aqui. E ele é consubstanciado pelo ensino do Antigo Testamento. E ele é consubstanciado por outras passagens no Novo Testamento. Eu quero ler só uma no Novo Testamento mais, para fortalecer o ensino que nós encontramos aqui, ensinado sobre a vontade de Deus quanto à salvação dos homens, das pessoas. E a outra passagem que eu desejo ler se encontra na segunda carta de Pedro. Os irmãos podem abrir, no capítulo de número 3, nós leremos apenas os versos 8 e 9. Só para os irmãos terem um contexto, nos versos anteriores desse capítulo 3, da segunda carta do apóstolo Pedro, as pessoas estão aqui jocosamente ridicularizando a esperança cristã, a esperança da consumação de todos os séculos, a esperança da restauração de todas as coisas, a esperança de que virá o momento em que Deus consumirá todas as coisas, com um trepitoso estrondo, os elementos serão desfeitos e se abrasarão, e então surgirão novos céus e nova terra. E as pessoas estavam ridicularizando, dizendo: cadê o Deus de vocês? Cadê essa segunda vinda de Cristo? Tudo acontece a mesma coisa, não muda nada, desde o início dos tempos, tudo acontece como sempre foi, como sempre existiu. E então o apóstolo Pedro escreve, dizendo: não, vocês estão enganados, vocês esqueceram do dilúvio? Nem tudo foi como foi desde o início. O homem pecou e Deus manifestou o seu juízo e a sua ira através de um dilúvio, e encheu a terra de água, e todos morreram, a não ser aqueles que Deus preservou na arca. As coisas não são como sempre foram. E elas não serão como sempre foram. Chegará um dia em que Deus destruirá tudo que existe, transformará tudo que existe, e então surgirá novos céus e nova terra, quando Ele voltar em juízo, para depois então, e também em glória.
E é nesse contexto que o apóstolo Pedro explica que se isso ainda não aconteceu, é porque Deus é longânimo e Ele não tem prazer na morte do perverso. No versículo 8 e 9, ele diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como para 1000 anos, e 1000 anos para com um dia. Nossa perspectiva não é a de Deus. Nós somos finitos. Nossos anos chegam no máximo a 80. E o que passa disso é canseira e enfado. No entanto, a vontade, diante de Deus, 1000 anos não é nada. Mas esse não é o único argumento do apóstolo Pedro. No versículo 9 ele apresenta o outro argumento. E o argumento dele é: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aqui no original, novamente, quando lemos não querendo que nenhum se perca, nós lemos a palavra para designar aquilo que é o desejo, a vontade de Deus. Deus não deseja, Ele não quer, Ele não tem prazer, Ele não se deleita na perdição daqueles que Ele mesmo criou. Muitos perecerão. A maioria que ridiculariza a esperança cristã fundamentada na promessa bíblica do retorno da vinda do Senhor Jesus em glória para juízo e para recompensar os seus eleitos, esses perecerão eternamente. Mas não que isso represente o desejo e a vontade de Deus, mas representa o justo juízo de Deus, a manifestação da justiça de Deus contra a própria iniquidade e dureza do coração humano, que não responde positivamente à oferta da graça de Deus, da salvação que Deus oferece gratuitamente em Cristo Jesus. E essa passagem, portanto, meus irmãos, não ensina coisa diferente. Ensina que se você quer saber a vontade de Deus, saiba disso. O fundamental, a primeira coisa que você tem que saber acerca desse assunto, é que Deus não deseja a perdição, Deus deseja a salvação. E por aí que começa. Não é qual é o emprego que eu vou ter, não é com quem eu vou casar, não é aonde eu vou morar, não é como eu vou me relacionar com fulano, beltrano ou cicrano, mas diz respeito ao arrependimento, à fé, ao conhecimento da verdade e à salvação da sua alma. E a aplicação, meus irmãos, que nós temos dessa passagem, à luz do assunto que nós estamos estudando, ela é dupla. Primeiro, para aqueles que não conhecem ainda a graça salvadora de Deus em Cristo. Só Deus conhece o coração, nós não conhecemos, eu não conheço. Eu não sei qual é o estado do coração de todos aqui presentes. Na verdade, nenhum dos aqui presentes, quanto mais de todos. Malmente do meu e olhe lá. Né? Com a graça de Deus, ainda assim é enganoso e corrupto. Mas se você chega aqui e não experimentou ainda o lavar regenerador do Espírito Santo, não foi convencido sinceramente da sua iniquidade, do seu pecado, não interessa quanto tempo você tem de igreja ou frequenta igreja, mas ainda não foi convencido de que você é um pecador, de que se Deus lançasse você no inferno e o condenasse eternamente, Ele estaria simplesmente fazendo aquilo que é justo. Se você não chegou a sinceramente dizer: Senhor, assim sou eu, e o Senhor é justo, e se o Senhor fizer isso, está agindo justamente porque eu sou pecador, e não compreendeu que você não há bem nenhum, e que todas as suas ações, seus pensamentos estão mesclados de motivações e de propósitos espúrios, indignos, as outras decisões, me perdoe, elas são irrelevantes. O principal é: Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você se arrependa do seu pecado. Deus quer que você creia que Cristo veio a esse mundo e derramou o seu sangue por você para lhe lavar do pecado e para que você não pereça como uma banana podre, não alcançando o objetivo para o qual Deus criou você. Não foi para trabalhar, ganhar dinheiro, criar filhos, ter prazeres na vida, fazer uma carreira, estudar muito, mas foi para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
E a melhor coisa que você tem a fazer é se concentrar nessa questão. E ao invés de ficar imaginando qual é a vontade de Deus para isso ou para aquilo, saber dessa que é a vontade de Deus revelada, básica e fundamental. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você se arrependa, que você confie na graça dele, confie na obra do seu Filho e seja salvo do seu pecado através do conhecimento da verdade, e então passe a viver para a honra e para a glória de Deus. Sem o que, o resto não faz sentido. A Bíblia não promete direção, Deus nos guiando, a não ser aqueles que são crentes em Cristo. E não é por processo de revelação, é pela sua providência divina que vai nos conduzindo em meio a todos os acontecimentos, de acordo com a vontade soberana dele, para o nosso bem e para a honra e para a glória dele, sem diminuir a nossa responsabilidade humana. Mas a aplicação desse texto principal nem é para aqueles que não são salvos. A aplicação dessa passagem principal é para a igreja. Paulo está escrevendo à igreja, é para nós que já fomos salvos. E antes de nós pensarmos em qualquer outra coisa, antes de nós pensarmos em outras considerações acerca do que é a vontade de Deus para as nossas decisões específicas, nós somos aqui admoestados, exortados, para usar a palavra bíblica, antes de tudo, pois exorto a usarmos da nossa responsabilidade humana para aqueles que ainda não conhecem a graça salvadora de Cristo, venham a conhecer a verdade e pela misericórdia de Deus sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, claramente indicada e revelada na sua palavra. E aqui diz respeito a uma das nossas maiores responsabilidades como instrumentos para a salvação dos perdidos. Qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa, nós não conhecemos os eleitos de Deus. Nos compete, entre outras coisas, quando nós vamos decidir que emprego eu vou aceitar, onde eu vou morar, com quem eu vou casar, como eu vou me relacionar nessa circunstância difícil da vida. Eu perguntar, qual das decisões promove mais a conversão dos perdidos? Em quais dessas decisões, quais desses caminhos que eu tenho diante de mim, eu vou poder ser utilizado melhor como instrumento da graça de Deus, para que outros cheguem ao conhecimento da verdade, se arrependam e sejam salvos? Porque essa é a vontade de Deus para a igreja, essa é a vontade de Deus para todos nós. E mais ainda, aqui nós somos apresentados o caminho para que isso aconteça. O que é que nós devemos fazer? De um modo geral, orar e testemunhar. É o que o texto nos apresenta. Está em nós a capacidade e o poder de orar, não que a oração tenha poder em si, mas a quem nós dirigimos tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra, para realizar a sua vontade, e Ele quer que nós intercedamos. E nos compete orar pelas pessoas para que elas sejam salvas, que é por aí que começa o nosso processo de decisão. É pela salvação daqueles que não conhecem ainda a graça e a misericórdia de Deus. E testemunhar ou pregar conforme o caso. Nesse contexto, o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 6, eu vou ler desde o verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Nós temos o roteiro, nós temos o caminho para sermos utilizados como instrumentos da graça salvadora de Deus para conduzir, para que outros que não conhecem ainda a verdade sejam conduzidos a Cristo, se arrependam e sejam salvos. Orar por eles e testemunhar para eles. Orar por eles e mostrar o caminho do Evangelho. Eles não conhecem o caminho do Evangelho. Essas verdades que são tão claras para nós, são tão lúcidas, são transparentes para nós, que nós já conhecemos, a gente pensa que todo mundo sabe isso. Os incrédulos não conhecem essas verdades. E compete a nós
sermos utilizados como instrumentos da graça de Deus para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ao conhecimento salvífico dessas verdades. E Deus não confiou essa tarefa a anjos, nem a anjos. Deus confiou essa tarefa à igreja. E por isso eu tenho insistido tantas vezes, a missão essencial e fundamental da igreja. Para aqueles que são chamados para isso, pregar publicamente, em nome de Deus, se levantar e admoestar e dizer, assim diz o Senhor, e expor a vontade do Senhor, que a palavra de Deus revela, não novas revelações. E aqueles que não foram chamados para isso, mas todos somos chamados a fornecer a esperança, a razão da esperança que há em nós. Todos nós somos chamados a oferecer, em outras palavras, testemunhar acerca da genuinidade, da veracidade da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que as pessoas que não conhecem ainda a graça de Deus cheguem a conhecê-la, sejam convencidas da iniquidade do pecado e pela misericórdia e graça de Deus sejam salvos. E à luz do texto de 2 Pedro que eu li com os irmãos, no capítulo 3, versículo 11, há uma outra coisa que nós devemos fazer, enquanto nós aguardamos a manifestação plena da vontade de Deus nesse mundo: crer nela, na consumação, na vinda do Senhor Jesus, e termos um procedimento santo e digno dessas pessoas. Naquele contexto que eu li, onde que lemos no verso 9, que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Lemos no verso 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passará com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E o verso 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Essa é a vontade de Deus. Tolice buscarmos conhecer detalhes disso, daquilo outro. Nós temos que nos concentrar naquilo que Deus revela sobre a sua vontade. E essa é a vontade de Deus. Deus quer que aquelas pessoas que estão perdidas, pela graça de Deus, sejam salvas. E aqui nós temos uma demonstração para essas pessoas diretamente, mas mais diretamente ainda nós temos essa demonstração para nós como igreja. Nas várias decisões que nós vamos tomar, nós temos que ser decididos por aquilo que Paulo diz aqui, que essa é a vontade de Deus para conosco. Qual a profissão que promove mais a glória de Deus? Através da conversão dos perdidos. Qual a decisão? Você tem duas decisões. Você trabalha no ambiente lá. Você tem duas decisões. Você pode ficar calado e não abrir a boca, e você não será utilizado como instrumento da graça de Deus, pode dar um mau testemunho. Ou você pode viver com um santo procedimento, pode estar orando pelos seus colegas, e pode estar utilizando todas as oportunidades que Deus lhe der para testemunhar a respeito desse único mediador entre Deus e os homens, que não é outro, e não existe outro, é exclusivamente o Senhor Jesus. Ou você pode não fazer, mas você sabe qual é a vontade de Deus. Claro que você tem que ter prudência para isso, tem que ter um momento oportuno para fazer as coisas, mas como é que a sua vida é conduzida como crente nesse sentido? Qual é a sua motivação para o trabalho, para o estudo, para o casamento, para a moradia? Qual é o fator que determina? É a glória de Deus através da salvação, do arrependimento dos perdidos? Que Deus nos abençoe, irmão.